Olá, boa tarde. Vamos seguir com a nossa programação com mais notícias nacionais e internacionais desta segunda-feira, dia 23 de outubro. Uma estudante de 17 anos morreu e outras duas jovens ficaram feridas após um ataque na escola estadual Sapopemba, que fica na zona leste de São Paulo. O autor do ataque a tiros foi detido no local pela polícia e encaminhado para a delegacia. Um aluno de 16 anos entrou armado e atirou em 3 pessoas na escola estadual Sapopemba. Uma delas morreu e outras têm quadro estável e não correm risco de morte. A informação foi confirmada pelo governo de São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O autor do ataque foi apreendido no local pela polícia e encaminhado para a delegacia. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram auxílio na rede de ensino e encaminharam os feridos para o pronto-socorro de Sapopemba. De acordo com a Polícia Militar, um dos feridos atendidos não foi atingido pelos disparos, mas se feriu ao tentar fugir do ataque. Preocupados, pais dos estudantes também se deslocaram para a escola, que fica na rua Senador Nilo Coelho, 690, no Jardim Sapopemba, em busca de informações. A suspeita é que o autor dos disparos sofria bullying pelos colegas. O caso está sob investigação. O aluno de 16 anos usou um revólver calibre 38 do pai, segundo a polícia. Ele é estudante do primeiro ano do ensino médio e estava com o uniforme da escola quando foi apreendido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. No dia 24 de abril, o suspeito registrou um boletim de ocorrência alegando ter sofrido agressões e ameaças de outros alunos. Os casos suspeitos de Covid-19 em hospitais privados de São Paulo tiveram alta de 84% em apenas 9 dias de pesquisa, entre 10 e 19 de outubro. A análise feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo também mostrou que, dos dados dos 81 hospitais da capital e do interior, também houve aumento de 76% no número de internações em decorrência da doença. A grande maioria deles afirma, no entanto, que esse aumento ficou na casa dos 5%. O boletim Infogripe da Fiocruz já havia alertado para o aumento de casos da doença em outubro. O Brasil acumula 706.276 óbitos por Covid desde o início da pandemia em 2020 e um total de 37.858.614 casos confirmados. Mais um voo da FAB foi repatriado de Israel, chegou ao Brasil. A aeronave trouxe mais de 200 passageiros e 9 pets. Já são cerca de 1.400 brasileiros e 53 pets resgatados na guerra entre Israel e o Hamas. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira foi a 9ª enviada pelo Brasil na Operação Voltando em Paz do governo federal. O voo partiu de Tel Aviv, em Israel, e os 209 brasileiros repatriados pousaram na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta madrugada. Além dos passageiros, estavam 9 pets. O governo afirmou ainda que aguarda autorização do Egito para resgatar um grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza. Um avião para este fim pousou em um aeroporto egípcio na quarta-feira, levando itens de ajuda humanitária. Segundo a embaixada norte-americana, a passagem de estrangeiros de Gaza para o Egito pode ser autorizada a qualquer momento. Os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. E agora vamos ao Minuto da Economia desta segunda-feira. O preço do leite caiu para o consumidor em todo o país. Tomando como exemplo São Paulo, em julho do ano passado, o litro custava quase R$ 7,00 na capital paulista. Hoje, basta olhar para as gôndolas dos supermercados para encontrar o produto, em média, por R$ 5,70. É bom, mas vou repetir o mantra da economia. A moeda tem dois lados. Para não ficar no 0 a 0, muitos produtores estão deixando este mercado, até porque eles não têm a alternativa de quem planta grãos e pode migrar do milho para a soja ou outras plantações quando os preços não compensam. No caso do leite, é leite ou leite. É por isso que 5 anos atrás havia mais de 950 mil unidades familiares produzindo leite no Brasil. Hoje são 400 mil, menos da metade. E olha que interessante, este ano o país mais que dobrou as importações.
principalmente de países do Mercosul, como a Argentina, onde é mais barato produzir e, além disso, o governo dá subsídio. Ou seja, alguém sempre paga pelas decisões tomadas em Brasília para segurar a inflação e garantir maior poder de compra da população. Melhorar o salário, que é bom, nem pensar. E as pesquisas eleitorais erraram e o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, foi o mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais. A maioria dos levantamentos apontava o ultradireitista Javier Milei como o preferido dos eleitores, mas deu a lógica das entrevistas feitas com a população nas ruas, nas reportagens de rádio, jornais ou emissoras de televisão. O argentino estava indeciso, para não dizer desanimado com a situação do país, que passa por um sério problema econômico. Tanto que, apesar do voto ser obrigatório, esta eleição teve a segunda maior participação desde a redemocratização, 40 anos atrás. E dá para explicar por quê. Além da falta de dinheiro para pagar as dívidas, tanto do cidadão como do governo, o desemprego passou dos 13% e a inflação chegou a quase 140% em um ano. O resultado de tudo isso é um país com índice de pobreza de 40%. A crise é séria. E quem vencer o segundo turno, marcado para dia 19 de novembro, vai ter que negociar com o Congresso, governadores e principalmente sindicatos. A tarefa não é tão fácil, como o ultradireitista Javier Milei prega em sua campanha dizendo que vai mudar tudo. O eleitor argentino, que não é tão ingênuo, preferiu apostar na continuidade do peronismo com Sérgio Massa. A dúvida agora será na herança dos votos da terceira colocada neste domingo, Patrícia Bullrich. Milei ficou mais próximo dela do que de Massa. O governo brasileiro respirou aliviado porque as pesquisas apontavam a possibilidade de Milei vencer já no primeiro turno e ele já avisou que, além de rejeitar o Mercosul, quer romper relações com um país que tem um presidente de esquerda. Mas sempre existe o risco de uma virada. E para a gente encerrar, olha só, não são só os seres humanos que sofrem consequências com as altas temperaturas. Os eletrônicos também precisam de cuidados para evitar que o tempo de vida útil dos semicondutores, que são basicamente os chips, fiquem mais curtos. Em casos extremos, o calor pode causar desligamentos e travamentos repentinos, chegando até mesmo a provocar a queima do aparelho. Os mais comuns, como celulares e tablets esquecidos dentro de carros ou deixados diretamente sob o sol, sofrem danos nos componentes internos e equipamentos que utilizam coolers para refrigeração trabalham até pifar e até mesmo a rede elétrica se torna menos eficiente, por exemplo. Independentemente da época do ano, mais recorrente na primavera e no verão, outro ponto que merece atenção é a incidência direta de luz solar sobre os aparelhos. Além de fazer com que os aparelhos esquentem mais, a luz solar também causa outros efeitos indesejados, pois os raios ultravioletas degradam plásticos e, em casos extremos, podem afetar a transparência das telas de aparelhos como celulares. A umidade do ar também é um problema, porque causa oxidação prematura dos componentes, mas isso fica mais grave se combinado com a poeira acumulada no interior dos aparelhos. A sugestão para resolver é simples, limpando com frequência para evitar o acúmulo de pó. Vale dizer que as oscilações de temperaturas provocadas pela utilização de equipamentos de refrigeração, como o ar-condicionado, não chegam a afetar os aparelhos. Especialistas de engenharia de computação apontam 3 soluções que ajudam a resolver o problema rapidamente: usar coolers externos ou ventoinhas, manter os aparelhos em área arejada com bom fluxo de ar, evitar usar notebooks na cama ou em superfícies que retêm o calor, como tecidos. Outra dica é evitar o calor acumulado, como deixar o aparelho dentro do carro, diretamente sob o sol ou em superfícies metálicas durante longos períodos. Desligue o Wi-Fi, 3G e sistema de geolocalização que aquecem ainda o aparelho.
Quando há um superaquecimento, desligar imediatamente o celular ou o computador. Em casos assim, na tela LSD, há risco de que o cristal líquido vaze, deixando pontos negros no visor. Smartphones podem trazer uma camada de cola para a fixação da tela touch, que derrete a 100 graus e estraga o visor. Já celulares mais antigos podem ter a bateria inchada e é necessário descartá-la. E eu fico por aqui, agradeço a sua companhia. Desde já, uma excelente semana para você. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 6h30, com a Marialice Dias e o Kleber Venek. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Tchau!